Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, mais uma manhã na presença do nosso Deus, para engrandecer o nosso Deus, para que cada dia nós possamos receber do Senhor a graça de estar na presença dEle. Grato sou a Deus por mais um dia, por mais uma noite, por mais um amanhecer, pela minha saúde, pela saúde da minha família, pela tua saúde. Graças te dou pela tua vida, porque Deus é maravilhoso para comigo e para contigo. Nessa manhã, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar poderosamente. Nessa manhã que o Senhor fale com cada um de nós através da sua palavra. Palavra essa que vou deixar, que se encontra no livro de João 6. Glorificado seja Deus. Versículo do 1 ao 11. Glorificado seja Deus por essa palavra. Glorificado seja Deus pela vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã, 16 de fevereiro de 2022. É gratificante estarmos na presença do nosso Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. E nessa manhã, eu louvo a Deus, eu glorifico ao meu Deus pela minha vida. Eu glorifico a Deus por ter me dado um pouco de sabedoria para que eu lesse essa palavra ao seu coração. E se Deus tocar em seu coração e você sentir em seu coração que Deus tocou em seu coração, repasse essa mensagem para outras pessoas. Compartilhe ela com alguém, se inscreva no canal, dando força para que esse canal vá mais adiante, para que a palavra de Deus chegue mais adiante. Deixa o joinha aí, compartilhe com alguém, para que outras pessoas vejam, ouçam o que o Senhor quer falar aos seus corações. Nessa manhã, eu glorifico ao meu Deus. Querido e eterno Pai, Deus maravilhoso, aqui estou eu, meu Pai, mais uma vez na tua presença, para te engrandecer, para te louvar, para te exaltar, pois tu és maravilhoso, meu Pai, tu és glorioso, tu és misericordioso, Pai. Pai, em tua presença eu me encontro para falar do teu amor, da tua grandeza, para falar de todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós, pois até aqui tem nos sustentado o Senhor. E para que o Senhor venha sempre me dar sabedoria, me dar inteligência, me dar discernimento da tua palavra, Senhor, para que eu leve ela aos corações, que nesse momento se encontra necessitando de alguma palavra da tua parte, Senhor. Eu louvo a Deus por tudo, eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela grandeza de mais um amanhecer. Amém. João 6, versículo do 1 ao 11. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu-lhe Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próximo. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, dizendo:
200 dinheiro de pão não lhes bastarão para cada um deles comer um pouco. E o dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães e de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens, e havia muitas relvas naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em números de 40, de quase 5.000, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quantos eles queriam. Glorificado seja Deus, meus irmãos. Fazemos nessa palavra a primeira multiplicação, né? Onde havia quase 5.000 pessoas. A palavra fala que isso era os homens grandes, as pessoas grandes, pessoas maiores, os adultos, fora crianças, né? Então nessa manhã eu venho te dizer, meu amado, minha amada, que Jesus sabia o que ia fazer. Porque Jesus veio para nos saciar de qualquer coisa que necessitamos. Então todo aquele povo já estaria alguns dias, talvez sem pão, talvez não tinha se alimentado o suficiente, né? Então nessa manhã, o que essa palavra vem nos dizer é que Jesus, ele sabia o que ia fazer. Ele sabia que a grandeza de Deus na vida dele era grande. Porque tudo o que o povo necessitava, ele fazia. Ele curava, ele saciava de pão, ele deixava a palavra, alegrando os corações, convertendo muita gente ao arrependimento, fazendo com que muitos saíssem da situação em que se encontravam. Muitos se encontravam cegos de pecado, mas outros o seguiam e buscavam verdadeiramente a presença dele. Andar com ele, estar com ele, era a alegria de muitos. E todos aqueles que eram curados passavam a segui-lo. Todos aqueles que eram agraciados pela sua graça, pela sua misericórdia, passavam a o seguir, passavam a andar com Jesus, ouvindo o que ele pregava. Porque Jesus tem feito por mim e por você grandes coisas. Muitas vezes nós não seremos gratos, nós não sabemos agradecer a grandeza de Deus em nossas vidas. Pois nós vemos que ali havia 5.000 pessoas, para 5 pães e alguns peixes. Então, a gente vemos nessa palavra que Deus é maravilhoso, que Deus transforma. Versículo 5 do capítulo 6 de João, e diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? No 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer.
Então Jesus sabia a que tinha vindo. Jesus sabia qual era a sua missão através do Pai ali naquela festa, ali naquela Páscoa, né? Então, todos ali necessitavam de pão e água e da palavra. Então ele trouxe tudo. Ele trouxe o pão, ele trouxe a água, ele trouxe a palavra, ele trouxe o milagre. Então, com certeza, meus amados, naquele momento ali, muitas pessoas se converteram. Porque Jesus deu o melhor dele para que eles enxergassem o quanto ele era o Filho de Deus e o que ele vinha a fazer na terra. Então nós vemos que a multiplicação daqueles pães foi um grande milagre, foi uma grande dádiva para Jesus, para Deus e aos olhos daquele povo incrédulo, daquele povo que naquela época talvez seria pessoas mais duras. Hoje nós vemos as redes sociais anunciando em tudo quanto é canto. Você abre o seu telefone e você vê falar da palavra de Deus. Você liga uma televisão, você ouve falar da palavra de Deus. Então hoje, só não ouve, só não escuta, só não vê a palavra de Deus quem não quer. Porque ela vem se esbanjindo a todos os lares, aonde quer que esteja. Tem casa que tem 5, 6 pessoas, tem 6, 8 telefones. Então, dificilmente você vê uma pessoa com o telefone encostado. Sempre está ali, ouvindo alguma coisa, prestando atenção em alguma coisa. E geralmente ouça a palavra de Deus. Ouça alguém pedir para deixar uma palavra ao seu coração. Ouve alguém pedir para pedir um minuto da sua atenção. Deus quer falar com você. Existem várias formas de Deus falar ao seu coração. Mas muitas vezes você que endurece o seu coração e não dá crédito que Deus tem a falar ao seu coração. Muitas vezes passa aquela mensagem sem ouvir o que Deus quer falar para você. Talvez naquele dia aquela palavra venha para te restaurar. Aquela palavra vem como um livramento para a tua vida. Aquela palavra naquele dia talvez venha para te fortalecer, para te edificar, para tirar tudo aquela força a qual tu se encontra, meu amado, minha amada. Mas muitas vezes você simplesmente rola para cima, passa e não ouve o que Deus quer falar ao seu coração. Nessa manhã eu venho te dizer, meu amado, não endureças o teu coração. Porque se você soubesse a alegria que é servir a Deus, você serviria com mais amor. Você não se deixava levar por as pecaminhas do mundo, pelo caminho largo. Procurava o caminho estreito que é a vida eterna para com Deus. Então nós vemos aqui no versículo 7, Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Porque, na verdade, a multidão que se encontrava teria que ser muito dinheiro e as padarias tinham que estar bem lotadas, viu? Mas Deus, a padaria de Deus estava completa, porque Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Nós vemos que Ele foi colocando aqueles pães e peixe e mandou que dividisse os grupos. Então nós vemos que a grandeza de Deus era grande na vida do Senhor Jesus para obrar milagres na terra. Meus amados, não é diferente hoje. Todo dia Jesus faz um milagre na sua vida. Todo dia Jesus faz um milagre na nossa vida. Todo dia nós temos a alegria de mais um amanhecer. Nós vemos diante desta pandemia que tem estado assolando o mundo aí,
Mas nós estamos de pé para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor não tem deixado faltar o pão, a água para cada um de nós. Não é diferente. Se nós vemos naquela época, aquelas pessoas estavam naquele lugar faminto, né? Estavam com fome. Nós vemos muitas vezes hoje, diante de todas as dificuldades, Jesus não tem deixado faltar nada para nós. Nós não temos aquilo que nós queremos, mas o necessário, graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado. Então, glorifique a Deus, dê graças a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Porque nessa manhã Jesus fala com você. Jesus fala ao teu coração nessa manhã. E eu venho te dizer, meu amado, minha amada, que não é diferente daquela época hoje. Jesus tem nos sustentado. Nós que não percebemos, nós que andemos desatentos à grandeza de Deus na nossa vida. Mas se você parar para pensar, você vê. Eu não sei se você tem chorado a partida do seu parente, que talvez o Covid levou. Mas nessa manhã eu venho te dizer, meu amado, que você está de pé. Jesus te mantém de pé. Jesus te mantém dando força para que você supere tudo e todas as coisas. E eu venho a te dizer novamente, meus amados, a palavra de Deus diz, muitos, Jesus está voltando e pessoas não entendem. Pessoas não entendem a volta de Jesus. Todo dia Jesus volta para alguém. E se Jesus voltar para mim hoje? E se Jesus voltar para você? Será que você está preparado? Será que você tem se preparado espiritualmente para que Jesus nos leve? Para que Jesus te leve à glória? Será que você tem se preparado? Será que você tem feito algo para Jesus? Meus amados, eu não tenho feito tudo para Jesus. Eu quero te dizer que eu não tenho feito tudo para Jesus. Mas eu tenho me esforçado a cada dia para dar o melhor de mim para Ele. Ainda sou falho. Preciso melhorar muito. Preciso que Deus me fortaleça cada dia para que eu não caia no laço do inimigo. Porque o inimigo é sagaz. O inimigo, ele coloca peças na nossa mente, no nosso coração. Mas nós devemos pedir forças ao Senhor e repreender, pois o Senhor deu força e autoridade para que nós repreendêssemos em nome de Jesus. Então nessa manhã eu venho dizer para você, meu amado, minha amada, que a palavra de Deus é pura e eficaz. E ela não mudou daquela época para hoje, ela ainda é a mesma. De um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, no 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus, mandai assentar-se os homens, e havia muitas relvas naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens inúmeros de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quantos eles queriam. Glorificado seja Deus, meus amados, por essa palavra. Então partiu Jesus aqueles pães. Então Jesus partiu aquela multidão e saciou a todos. Nós vemos o que Jesus fez é grande, meus amados. Então, meu amado, renuncie para que o Senhor Jesus não deixe faltar o pão. Porque a palavra diz, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que essa palavra tenha fortalecido a você. Talvez ela não tenha sido narrada da melhor forma, mas o Senhor Jesus me pediu, me tocou no meu coração, para que eu levasse ela ao seu coração, para que você ouvisse essa passagem. Essa passagem que se encontra no livro de João 6,
versículo do 1 ao 11. Glorificado seja Deus, glorificado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Pai, eu desde já te agradeço, em nome de Jesus.